tua presença, tu possa falar. Pode entrar. Está preparado pela voz desde a fundação do mundo. O que é que nós vamos ouvir nesse grande e glorioso dia? A oração profunda de Abacuque. A oração do profeta no versículo 1. Que ele falava. Era pesado. Porque ele estava sentindo o peso do pecado do povo. O peso do pecado do povo ele estava sentindo. O profeta, o homem intercessor, a mulher intercessora, sente o peso do pecado, sente o peso da transgressão do povo. Sabe quando o povo está pecando, reconhece, sente na carne o peso do pecado do povo. É o que estava acontecendo com o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Você já falou isso? Senhor, até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai me ouvir. O Senhor não está me escutando. Deus não está com os ouvidos agravados, ou seja, tapados, para que não possa te ouvir. O profeta Daniel, quando fez aquele jejum de 21 dias para ouvir a resposta de Deus, falou, o anjo Gabriel falou, olha, para Daniel, desde o primeiro dia que tu colocaste em oração, o seu coração em oração, Deus ouviu e me enviou para levar a resposta para você. Desde o primeiro dia que você colocou o seu coração em oração, clamando a Deus, pedindo uma resposta, Deus ouviu. Deus ouviu. E me mandou, disse Gabriel, o anjo Gabriel, me mandou trazer a resposta para você, mas no meio do caminho pintou o príncipe da Pérsia, impediu de chegar no primeiro dia da sua resposta. As forças espirituais do mal, das trevas, sempre vão tentar fazer de tudo para que você não receba a resposta da oração que você fez a Deus. Mas Deus sempre entra com a sua providência para que a resposta da sua oração chegue. Mesmo com barreira, mesmo com impedimento, mesmo com o exército das trevas tentando impedir chegar a sua resposta, ela vai chegar, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E a sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Diga glória a Deus. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Todos os avivamentos da Bíblia e da história da igreja foram marcados e conservados na atmosfera de oração. De oração. Diga oração. Fala você mesmo, eu preciso orar mais. A verdade, você quer ouvir uma verdade? O povo de Deus era pouco. O povo de Deus tem que falar a verdade. O povo de Deus ora pouco. Lê pouco também a palavra. Quando você começa a ensinar numa aula, numa escola bíblica, e aí as pessoas começam a fazer perguntas que você fica assim, como é que uma pessoa que está há um tempo na igreja pode fazer uma pergunta dessa? Falta de leitura da palavra. Como é que uma pessoa não pode ter a revelação de Deus, não pode ter uma comunhão com Deus, de ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falando, ouvir Deus mostrando situações? E Deus fala de várias maneiras, fala em visão, fala em sonho, fala na palavra, fala de muitas maneiras. Mas se a pessoa está sensível, com os ouvidos bem abertos, com o entendimento em comunhão com o Espírito Santo revelando, com a plenitude do Espírito Santo agindo na sua vida, você vai ver revelações. Você vai ouvir um versículo, uma pregação,
revelações vêm muito claras, muito precisas daquilo que Deus está falando. Mas o povo não lê. O povo de Deus lê pouca palavra de Deus. O povo de Deus ora pouco, tem pouca comunhão com Deus em oração. Acorda, igreja! Acorda, igreja! Aviva, igreja! Avivamento, existe um avivamento pessoal e existe um avivamento no grupo da igreja. Então, existe dois tipos de avivamento. Um é pessoal, que eu com Deus tenho que ter a minha comunhão com Deus. Eu tenho que ser um com Deus, eu preciso ser um com Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus nitidamente, eu quero ver Deus agindo nitidamente diante dos meus olhos. Mas para isso tem que ter comunhão e oração. Conversar, falar, interceder, fazer a obra até em oração, intercedendo, entrando na brecha, orando por pessoas, orando por situações, orando pelo trabalho, orando pela sua família, orando pelo seu esposo, orando pela sua filha, pelo seu filho, pela igreja, pelos ministérios da igreja. Isso também é uma obra. Para termos uma vida espiritual avivada, temos que fazer a obra. Eu preciso fazer a obra para ter uma vida espiritual avivada. Viva, não morta, porque existe nas igrejas, existem nas igrejas pessoas que pensam que estão vivas, mas estão mortas. Em Apocalipse 1 fala sobre isso. Apocalipse 1 fala sobre isso. 3:1. Apocalipse 3:1 fala sobre a igreja de Esmirna. Deixa eu ver se é Esmirna mesmo. Apocalipse 3:1 fala sobre quem pensa que está vivo, mas está morto. 3:1, vamos lá. Diz assim: a igreja de Sardes, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto. Isto diz: tens os 7 Espíritos de Deus e os 7 estrelas. Olha só. Tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras, que tens um nome que vive e estás morto. Pensa que está vivo, mas está morto. Diga misericórdia, Senhor. Pensa que está vivo, portanto, acorde, fortaleça, acorde ao pouco que resta, porque até mesmo o que resta está pronto a morrer. E o que como reverter esse quadro, como sair dessa situação? As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. Misericórdia. Misericórdia. Você é crente mesmo? Nós somos crentes mesmo? Somos. Quando pisa no seu calo, quando te fazem uma injustiça, quando te incomoda, te injuriam, ou fala alguma coisa que não desce bem na sua garganta, como é que você reage? Como é que você reage? Como é que nós reagimos? Boa pergunta, né? O próprio Jesus falou assim, se deres um tapa aqui, dá outra face também. Pastor, isso é difícil. Aí não dá, né, pastor? Bateu, sabe como é que é, né? Cara que mamãe beijou, vagabundo, não vai bater, não. No trânsito, como é que tá no trânsito? Quando passa alguém, te xinga, chama disso, daquilo, aí vem aquela sensação, né? Eu não sou mais a velha criatura, é isso que nós temos que fazer. Eu não sou mais aquela velha criatura. Que dá vontade? Dá. Mas a vontade dá e passa.
que dá vontade de responder. Mas agora você é nova criatura. Agora você está cheio do Espírito Santo. Está sendo avivado. Amém, igreja? Amém, igreja? A renovação espiritual. Aviva, ó Senhor, a tua obra em nós. Aviva, Senhor, a tua obra em nós. Nós precisamos ter mais amor à obra, mais amor à palavra, porque a palavra nos dá a direção de como fazermos a obra de Deus, de como agirmos conforme a vontade de Deus na igreja, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, na família, na vizinhança, lá no trabalho. Eu sou a Bíblia aberta, eu dou bom testemunho. Eu posso falar que sou crente, ou às vezes a pessoa não fala porque tem vergonha daquilo que é. E se disser que sou crente, eu falo assim, você que faz isso é crente? Vai à igreja, fala de Deus. Existe isso também. Ou seja, é um hipócrita. Hipócrita, duas caras, mascarado. A igreja é um, lá fora é outro. Tem muitos, eu já vi muitos disso, que ouve a palavra da igreja, chega no estacionamento da igreja, já perdeu a bênção, que já sai da linha, sai do trilho, sai do espírito, já deixa a paz ser roubada, e ali mostra quem verdadeiramente é. Tem mansidão, não tem longanimidade, não tem domínio próprio, não tem paz, nem alegria no Espírito Santo, nem benignidade. Saiu de dentro da igreja, lá no estacionamento, já está perdendo a bênção. Já está mostrando quem verdadeiramente é, porque dentro da igreja é pai do seu irmão. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Sapateia e tudo. Dá, roda igual um peão. Ô, glória! Mas lá no estacionamento dá mau testemunho. O carro está na frente, né? Está demorando a sair, me prendeu aqui, não posso sair, me prenderam. Aí já fala um monte de besteira. Só a misericórdia, né? Só a misericórdia. Aviva, Senhor, teu povo, que possa ser verdadeiramente um cristão que dê testemunho de Cristo na vida dele, de Cristo na nossa vida. É o que o Senhor quer. Não é da boca para fora. Isaías 29, 23 fala: quando eles virem as obras das minhas mãos, vão me respeitar, proclamarão o meu santo nome, e santificarão o santo de Israel, e temerão o Deus de Israel. Nós temos temor a Deus. Se a gente, às vezes, não teme o homem que está diante de nós, transgride, pensa que pode enganar a todo mundo, e quem não está vendo também, parece que ele se esquece que ninguém pode se esconder de Deus. E nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Aí tem alguns espertinhos que acham que pode fazer, não tem ninguém vendo. Aí faz tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando. E ninguém me vendo. Aí transgride a palavra de Deus. Dá mau testemunho para si mesmo. Para Deus que está vendo tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus, meu irmão. Não adianta, não adianta. Se esconder de Deus não dá. Não dá. Ah, Deus, tu és bom, tu és maravilhoso.
que é avivar espiritualmente? O que é avivar espiritualmente? É uma operação soberana, irresistível, sobrenatural do Espírito Santo na igreja, para trazê-la de volta ao real cristianismo bíblico, como retratado no livro do padrão da igreja. Isso é um avivamento espiritual, onde a igreja anda em sintonia com a palavra de Deus, desde o pastor até o último membro, anda em sintonia com a palavra de Deus, anda dando bom testemunho dentro, fora da igreja, na sua casa, no seu casamento, com a sua vizinhança, com o seu chefe, com os colegas de trabalho, dá bom testemunho. Está avivado. Ou seja, vivo para servir a Deus, conforme Deus quer, e morto para o mundo, para o pecado, para as transgressões, para as iniquidades. Isso é avivamento. E isso atrai pessoas para a igreja, atrai vidas para a igreja, porque quando isso acontece no meio da igreja, sintonia plena, perfeita, conforme a vontade de Deus, e não é difícil fazer a vontade de Deus. Mas quando a carne fala mais alto, aí fica difícil. Não é difícil andar conforme a palavra de Deus. Basta que você tenha temor a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não é difícil. Mas a carne, quando ela é mais alimentada, quando você abre a porta para ela agir e alimenta mais a carne, vive mais sob a influência da carne, deixa a carne se dominar mais, aí fica difícil honrar a palavra de Deus. Fica difícil viver, praticar verdadeiramente a palavra de Deus. Acorda, igreja. Aviva a igreja para a santificação, para a consagração, para a oração, para o temor a Deus, para fazer a obra de Deus com excelência, para viver verdadeiramente a vontade de Deus, porque a vontade de Deus precisa, tem que ser e vai ser soberana na vida de cada um de nós. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva, Pai, aviva. Traz o renovo da vida espiritual à tua igreja. A vida espiritual que a tua igreja precisa ter para fazer diferença nessa geração. Nessa geração. Aviva, Senhor. Porque a tua vontade é ter uma igreja santa, Pai. Uma igreja que faça a obra de Deus com excelência. Uma igreja que cura, que liberta, que salva, que faz o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, até ressuscitar morto. Porque a palavra de Deus diz tudo isso. A palavra de Deus diz que Jesus ressuscitava morto, libertava os cativos, curava os enfermos, de toda a natureza ele curava. Não tinha enfermidade que ele não curasse. O que vinha na mão dele, que vinha diante dele, ele fazia a obra, ele fazia o milagre. E ele nos deixou escrito: aqueles que creem em mim, obras iguais a mim farão e até maiores. É isso que a igreja precisa. É isso que a igreja precisa fazer. Obras iguais a Jesus e até maiores, porque isso foi deixado por ele, da boca dele saiu isso. Não é do homem. É de Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus Altíssimo. Diga glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Nós precisamos orar mais. Pai, em nome de Jesus, nós estamos conversando, falando, anunciando a palavra viva.
a palavra que vivifica, a palavra que aviva a nossa vida espiritual, aviva o nosso ministério, aviva a nossa igreja, aviva, Senhor, o teu povo, aviva, Senhor, cada casamento, cada ministério, aviva, Senhor, aviva para que a tua igreja possa ser verdadeiramente uma igreja com poder, com autoridade, com unção, cheia da sua glória, cheio da sua graça, cheio da sua misericórdia, para fazer essa obra poderosa e maravilhosa que é a obra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que este povo que está ouvindo agora, não sei agora, mas também aqueles que vão ouvir no carro, no trabalho, aonde estiver, que fossem ouvir, participar desta palavra, Senhor, compartilhar essa palavra, possa estar pedindo, clamando, orando. Senhor, me dá mais força para orar. Senhor, me dá mais força para viver uma vida de oração conforme a tua vontade, não conforme eu quero, de vez em quando. Todo dia eu tenho que ter fome de oração, sede de oração, sede da palavra. Senhor, aviva, eu quero ter um ministério avivado, eu quero que o meu ministério faça diferença no reino de Deus. Eu quero ver, Pai, a obra de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus sair, fluir na minha oração, na palavra que eu vou pregar, na palavra que eu vou anunciar, com quem eu vou falar, que eu possa dar testemunho da tua presença, Senhor. Aviva, Pai, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva os ministérios da sua igreja, para que nós possamos ver, Pai, a igreja gloriosa vencendo, rompendo, marchando e conquistando bênçãos sem medida, chuva de bênçãos, conquistando almas, vidas, resgatando, saqueando o inferno, para resgatar das mãos de Satanás todos aqueles que ele pensava que ia levar para o inferno, mas eu tenho certeza, uma fé inabalável, assim como Abacuque tinha, ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não floresça, diga misericórdia, Senhor, ainda que a videira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não haja, todavia eu vou continuar servindo, confiando, crendo que o Deus vivo está presente na minha vida e que Ele há de fazer grandes obras em mim e através de mim para a glória do Teu nome e do Teu reino, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Pai, eu oro agora pelos meus irmãos que estão também agora orando comigo e pedindo, Senhor, avivamento da igreja, avivamento na sua vida espiritual. Senhor, que a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia venha renovar a vida espiritual de cada um, renovar, edificar, fortalecer, levantar, Senhor, erguer, Senhor, que estava caído, abatido, ferido, machucado, para que possam continuar marchando, conquistando, vencendo, Pai, para Ti, para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor. Tá bem?